Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Estamos de volta, né? Prazer estar aqui na companhia de todos. Você que não se inscreveu ainda no canal no YouTube, vai lá e se inscreve. É Aldoir Santos, o nome do canal. Você se inscreva, ative as notificações e aí você poderá interagir, participar conosco aqui também, tá certo? Vamos chamar o nosso convidado já aqui, porque hoje o assunto é saúde. Dar a entrada do nosso convidado, porque vamos falar de saúde bucal em tempos de pandemia. A pandemia tem causado uma série de transtornos aí para todo mundo, né? Todos hoje estamos, de qualquer forma, impactados, seja na vida profissional, na vida pessoal, no dia a dia, estamos sempre com algum problema ocasionado aí, fruto da pandemia. E por isso, saúde bucal é o tema de hoje. O pessoal já está chegando para interagir conosco. Você está vendo já aqui na tela, o nosso convidado hoje é o cirurgião dentista Bruno Vicente, que está aqui conosco. Ele é atualizado em cirurgia plástica periodontal e periimplantar. E ainda pós-graduando em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Bucomaxilofacial. E o sócio-diretor das clínicas da Sorrifácil aqui em Vacaria e também lá na distante São Borja. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo aqui, como vai? Tudo certo, Aloir. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando contigo. Tá certo, da mesma forma. Bom, Bruno, inicialmente é importante que a gente traga já para início aqui, eu quero dizer, quando o pessoal está chegando, que essa entrevista vai ficar disponível também depois no IGTV e também lá no canal no YouTube. Então, para quem ainda não fez a sua inscrição, se inscreve lá, ativa as notificações e pode acessar lá também. Se alguém quiser também depois, pode deixar alguma dúvida, né, lá no canal que a gente vai respondendo aí com os nossos convidados. Bom, época de pandemia, uma coisa nova para todos, né? Inicialmente, Bruno, queria que falasse sobre o ambiente, né? Como que está para vocês, né, para os profissionais, para os dentistas também, como é o ambiente, né? O que vocês tiveram que mudar na rotina, no ambiente de trabalho desses profissionais? Aldoir, o que acontece, né? Desde sempre, né, seja em época de pandemia ou não, nós dentistas a gente é muito rigoroso em relação à biossegurança, né? Desde sempre. Porque a odontologia é um fator de risco de contaminação enorme entre o paciente e o próprio profissional, tá certo? Então, poucas coisas realmente mudaram. Falo por mim, acredito por grande maioria dos dentistas, a gente sempre foi e sempre vai ser criterioso demais nessa questão de biossegurança. Claro, a gente teve que fazer alguns ajustes, né? Por exemplo, tivemos que espaçar os atendimentos para maior e para reforço da higienização da sala, né? Tivemos que distanciar na sala de espera os pacientes, pedir que os pacientes viessem apenas acompanhados, se menores de idade, ou se não viessem sozinhos. Distribuímos álcool e gel em toda a clínica. Também botamos cartazes informativos pela clínica para que eles ficassem cientes. Mas a questão de material, de higienização de sala e tudo mais, pouca coisa mudou porque a gente sempre teve que seguir criteriosamente esses cuidados. Certo. Bom, e é importante a gente trazer isso, né? Depois a gente vai falar um pouco mais do comportamento do paciente, depois, né, das mudanças do comportamento do paciente, mas é importante já trazermos no início para dizer que os profissionais já adotavam muitas medidas de segurança, de biossegurança e continuam adotando. Bom, e com relação à contaminação, né? O órgão de vocês tem aí uma ideia já de quantos contaminados? Antes, deixa eu mandar um abraço pro Rafinha, está lá em Primavera do Leste, dizer que lá está 38 graus. Hoje aqui nós não estamos com em torno de 14, 15 graus, Tem inveja. tem dado uma oscilação nesse inverno aqui de setembro. Mas lá com 38 graus, hein, Rafinha? Muito obrigado. Bom, mas a gente voltando a falar aqui então, Bruno, com relação à infecção, né, a contaminação de profissionais, você já tem dado? Sim, o CFO, tá? O Conselho Federal de Odontologia, ok? Nos trouxe um dado que foi disponibilizado eu até tenho a colinha aqui, pelo Ministério da Saúde, tá? Que mostrou que entre março e junho, os dentistas, os auxiliares de saúde bucal, foram dos profissionais da saúde os menos contaminados, tá? Representavam 0,17% apenas. E isso é a prova de que realmente, desde sempre, a gente soube, esteve preparado em relação à biossegurança, né? Então, pelo baixo índice de contaminação,
a gente não parou, né? Nós profissionais, principalmente os profissionais liberais, não pararam nesse período. Então, isso mostra que a gente realmente está preparado para trazer segurança tanto para o paciente, tanto para nós mesmos profissionais e para a própria equipe, né, que está conosco. Também tem um dado que trouxe o próprio CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, que mostrou que 82% dos profissionais, nós dentistas, estamos trabalhando nesse momento de pandemia. Então, mostra que realmente, né, a gente está preparado, a gente se sente seguro, tanto para conosco, quanto para os nossos pacientes. Então, muito bem. Temos um quadro, então, né, pessoal que está nos acompanhando, quem está chegando aí, nós estamos conversando com o cirurgião dentista Bruno Vicente, que está aqui conosco dando umas ideias interessantes sobre a saúde bucal em tempos de pandemia. Deixa eu mandar um abraço para o Iágoro também, lá que está aqui conosco já na live. Todo o pessoal, tinha uns recados do pessoal que entrou aqui que já passou. Falei da distante São Borja, tem um pessoal de São Borja aí, da distante São Borja, lá na região, na fronteira já praticamente, né? Na fronteira. Bom, Bruno, vamos falar sobre agora o comportamento dos pacientes, né? Em relação a isso. O que é que você tem percebido, o que é que vocês têm percebido agora nesses 6 meses aí de pandemia? Aldoir, no começo ali, com a redução da mobilidade, né, sugerida por todos, pelos órgãos públicos, a gente notou que houve uma queda drástica dentro do consultório, tá? Dentro da clínica. Então, foi perceptível o medo de todos, né? E isso trouxe, consequentemente, uma redução para nós aqui dos pacientes, ok? Mas isso, consequentemente, trouxe um agravo dos problemas de saúde bucal, né? Então, muitos pacientes que deveriam estar em check-up ou em tratamento acabaram deixando isso um pouco de lado, talvez por medo, né? Por insegurança. E a gente viu que o aumento de cárie, depois que isso voltou, tá? Então, quando a gente começou a perceber que os pacientes estavam voltando, a gente percebeu um índice de aumento de cárie gigante. O tratamento de canal nunca se foi tão feito, principalmente aqui na clínica, né? Seja por dor, por uma cárie extensa que deveria ter sido tratada antes, seja até mesmo por trauma dentário ou por algum processo que não tenha como salvar o dente. A gente percebeu que houve um aumento drástico, principalmente nessa área de tratamento de canal, que é a endodontia, né, que a gente chama. Além disso, Aldoir, é muito nítido que pelo fator estresse causado por isso tudo, né, então a gente tem que ficar em casa, é um momento de estresse, de tensão para todos, houve um aumento drástico também de trincas de dente, de fraturas dentárias, de fraturas de restauração. Então, para aquele paciente que é bruxista, isso agravou, tá? E para aquelas pessoas que não sabiam, isso ficou muito nítido. Então, a gente percebeu também um aumento muito grande, principalmente nesse tipo de paciente. Dentro do consultório, a gente percebeu que quem pode financeiramente e não tinha muito tempo e conseguiu esse tempo com essa pandemia, está aproveitando principalmente para fazer procedimentos cirúrgicos. Houve um aumento bem grande também em relação a isso, né? Então, pacientes que por algum motivo não podem salvar o dente e necessitavam extração, tá? Pacientes que necessitavam de implantes, de enxertos ósseos, de extração de siso, aproveitaram esse momento onde estão tendo um tempo maior para poder realmente fazer esses procedimentos. Certo. Como mudou bastante, né? E há uma tendência de ainda permanecer isso, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre perspectivas de futuro, mas essa diminuição do número de tratamentos estéticos já era... Vocês imaginavam que poderia acontecer isso, Bruno? Eu, particularmente, sim, Aldoir. Eu estava esperando isso e houve realmente, não foi pouco, procedimentos estéticos como clareamento, facetas, lentes de contato, tratamentos desse porte, houve uma queda bem grande, né? Então, hoje a gente vê que quem realmente está procurando é mais por uma necessidade maior, seja de tratamento para dor ou para repor algum dente que tenha perdido, por exemplo, como implantes ou próteses. Agora, em relação à estética, a gente percebeu, eu pelo menos percebi aqui na clínica, uma queda bem grande, bem significativa dessa procura. Agora, está estabilizando, acredito eu, essa coisa, né, de pandemia, de medo, os pacientes estão percebendo que a gente está preparado, e aí agora está voltando tudo ao normal, mas num primeiro momento foi algo bem, bem preocupante. É importante a gente falar dessa questão da saúde bucal aqui, porque a transmissão da Covid, né, do coronavírus, se dá prioritariamente pela boca, né, pelo
pelo nariz e pelos olhos também, né? Mas prioritariamente pela boca. Eu imagino, então, a preocupação é procedente essa preocupação dos pacientes, né? Com certeza, Luiz. A gente entende realmente essa preocupação, mas isso é muito importante enfatizar, né? A gente realmente está preparado. A gente sempre teve, sempre usou máscara, óculos de proteção, para que isso não seja um risco tanto para o nosso paciente quanto para nós profissionais. Aumentou-se alguns cuidados, né? Então, o tempo de lavagem de mãos, que já existia, um tempo pré-definido. Também a gente começou a usar o Face Shield, né? Que é um protetor facial. E aí o paciente pode se sentir totalmente seguro. A gente realmente segue todos os protocolos de segurança. Os órgãos, né, do Conselho Federal e Conselho Regional de Odontologia aumentaram a fiscalização. Os órgãos municipais também têm feito essa fiscalização com bastante rigor, e isso é importante, tem que ser feito, mas sem dúvida, nós profissionais da área de saúde, a gente está totalmente preparado para o que der e vier. Queria que falasse um pouquinho agora, Bruno, sobre as doenças bucais, né, em relação aos fatores de risco, né, que agravam aí a questão da Covid, como é o caso da diabetes e hipertensão, né? Quais são as doenças? A gente tem que cuidar muito da boca, né, porque é realmente ali uma área que muito propícia para isso, né? Mas quais são as doenças, né, então, bucais que são as mais relevantes nesse cenário aí todo? Aldoir, muito pelo contrário do que os pacientes pensam, né, que não devem procurar o serviço odontológico, é o contrário, né? Então, quem tem diabetes e hipertensão deve procurar. Não tratar algum problema bucal é um agravo para o seu problema, né? Por exemplo, um paciente que tem hipertensão ou que tem um problema, né, do coração, enfim. O que acontece? Tendo um foco infeccioso, né, seja uma doença periodontal, uma gengivite, isso é um foco de infecção, de inflamação. E isso aumenta a chance, tá, de infarto. Né? Um dente maltratado, um dente não tratado, onde é um foco séptico, ou seja, tem um foco de infecção. Todo cardiologista manda para nós dentistas removermos esse foco séptico, porque isso é um risco de infarto. Então, muito pelo contrário do que o paciente pensa, de que não deve procurar o serviço pelo risco, ele deve procurar ajuda, porque, como eu te passei, isso é um fator a mais de risco de infarto. Tá? A mesma coisa praticamente para o paciente que tem, inclusive, Alder, tem estudos que mostram que o paciente que tem hipertensão, tá? Tem um problema cardiovascular e não tem uma boa saúde bucal, ele, mesmo que ele se trate, que ele tenha um acompanhamento, não é, né, tão compensado quanto o paciente que tem uma saúde bucal bem controlada. Então, a saúde bucal, além de controlar melhor a pressão, junto com o tratamento do cardiologista, com certeza, né? Isso mostra que, além de aumentar a chance de infarto, tá? Se não tratado, também descompensa bastante a relação da pressão. Na diabetes não é diferente, Aldoir, tá? Isso é uma coisa bem pesquisada, tá bem na moda da odontologia. O paciente que tem diabetes, ele tem como qualquer infecção, tá? Então, a periodontite, um foco séptico, aumenta a dificuldade de compensar essa diabetes, de controlar, né? Então, a gente percebe muito. Paciente que tem diabetes, ele tem uma perda dentária maior, uma mobilidade dentária maior, justamente por essa infecção, por essa dificuldade de controle, né? Então, estar com a saúde bucal em dia é muito importante, não só para manter os dentes, para ter um controle do dente, mas também para a relação saúde geral, né? Então, o paciente que ele tem uma boca saudável, bem controlada, que tem diabetes, a gente percebe que ele tem os índices glicêmicos muito mais controlados. Isso os estudos mostram e comprovam. Então, a gente está aí para ajudar, né? Isso que é muito importante. O paciente que tem problema bucal, normalmente tem problema de saúde geral. Uhum. Muito bem. Tem umas perguntas depois aqui que estão chegando também. Deixa eu ver. Bom, a gente faz no finalzinho aí, estamos conversando com o cirurgião dentista, o Bruno Vicente, aqui conosco. Bom, e quais são as sugestões, né, que dá para se dizer agora aos que nos acompanham aqui, né, e que vão ver daqui a pouco também esse conteúdo nos nossos canais? Bruno, quais são as sugestões para cuidados importantes nesse período, né? Aldoir, as dicas e sugestões são sempre a mesma e que não saem de moda, né? Então, o que acontece?
com o aumento do tempo, que a gente, para alguns, o tempo aumentou, então, em relação a essa pandemia, quarentena e tudo mais, agora é a hora de mais que nunca cuidar da sua saúde geral, né? E não diferentemente da sua saúde bucal. Ou seja, se olhar, né? Se quiser e se puder procurar um profissional para ver como é que está a sua saúde bucal, né? Também a gente percebe que com o aumento desse tempo, a gente pode melhorar a higienização, né? Então, escovar, como a gente pede sempre, com uma escova macia, sem pressa, no mínimo 3 vezes ao dia, tá? Usar o fio dental, usar o enxaguante e, se necessário, procurar um profissional, né? Então, se faz mais de 6 meses que não faz uma limpeza, procurar esse profissional, mesmo que seja só uma limpeza, isso é muito importante, né? Então, basicamente, as mesmas sugestões de sempre, né? Cuidar, escovar, procurar um profissional e também para os papais e mamães que assistem o vídeo e assistem a live, é muito importante, mais que nunca, ficar em cima dos seus filhos, né? Porque nesse momento a gente sabe, a criançada mete doce, não se cuida, né? Então agora mais que nunca ficar em cima, ensinar a escovar para aqueles que são pequenininhos, cuidar daqueles que já são maiores, se está escovando certinho também. Isso é muito importante. Isso foi uma outra coisa que a gente percebeu muito, né? O aumento significativo de cárie, tá? Em crianças e adolescentes, nesse momento. Né? Porque a gente sabe, os pacientes deixam muitas vezes de escovar, principalmente à noite, quando é adolescente, criança, e isso gera um problema muito grande de cárie. E, consequentemente, outros problemas bucais, né? Como tratamento de canal e, muitas vezes, infelizmente, extrações. Bom, tem 3 questões básicas aqui, Bruno, que eu vou trazê-las. Uma é sobre a questão do fio dental, já que falaste que o fio dental é importante o uso dele, né? E era a Kátia que tinha me mandado uma pergunta aqui antes a respeito qual é o fio dental deve ser usado em qual é o melhor momento? Antes ou depois da escovação ou algum outro momento ele substitui alguma coisa ou não? Como é essa dinâmica do uso do fio dental? Fio dental, o que acontece? Primeiro a gente usa o fio dental e logo depois a gente escova, tá? Porque o fio dental, ele serve para tirar aquela sujeirinha que fica no meio do dente onde a escova não chega. Então, primeiro a gente passa o fio dental e logo após a gente já escova, né? O fio dental é indispensável, mas não substitui nada, não substitui escovação, tá? Nada substitui uma boa escovação. Esse é o principal detalhe. A boa escovação, sem pressa, escovando todas as partes do dente, isso aí nada substitui. O Michael tinha me falado hoje mais cedo que era uma questão relacionada até ao uso de máscaras, né? Ele é uma hipótese dizer que ele acreditava até que o uso contínuo de máscara, que tem que usar máscara, tinha aumentado a sensibilidade dele. Claro, não tem nada sobre isso, não tem estudo sobre isso, né? Mas o pessoal que tem a sensibilidade aí um pouco com problemas aí pode... que fatores pode agravar essa questão da sensibilidade? Aldoir, primeiro que a sensibilidade pode ter diversos fatores, né? Então, um dos fatores pode ser, de repente, o estresse. Por quê? O estresse muitas vezes gera um bruxismo, né? E esse bruxismo causa retração gengival. Essa retração gengival nada mais é que a raiz exposta, a raiz do dente exposta, ou muitas vezes um desgaste muito grande, muito significativo do esmalte dentário, aumentando a sensibilidade. Além disso, também pode ser a escovação, né, com uma escova dura e com força, que não é o recomendável, nunca foi, mas isso deve ser enfatizado. É com uma escova macia e massageando a gengiva. Então não adianta escovar com mais força, que é um mito também dos pacientes, tá? Escovar com mais força, uma escova dura não vai limpar mais, muito pelo contrário, só vai prejudicar a questão da gengiva, tá? Então pode ser cárie, às vezes sensibilidade, enfim. A sensibilidade pode ser de vários fatores. Realmente tem que ser analisado qual é a causa que está gerando essa sensibilidade maior nele. Não tenho como dizer realmente o que é, entende? Mas a questão do estresse é interessante, né? Porque hoje não tem... Eu desconheço, se alguém aí pode me discordar, eu concordo, né, com a discordância, mas é difícil alguém que não esteja hoje com um pouquinho mais de nível de estresse do que o normal, né? Mais que nunca, né, Aldoir? A gente tem percebido isso não só com os pacientes, mas na nossa vida privada, né? Está sendo um momento difícil para todo mundo. O pessoal deixou nesse período também, por medo da pandemia, de fazer aquela tradicional revisão do aparelho, né? Para ver se está tudo ok com o aparelho?
No início, sim, Alder. No início, até a gente, por 14 dias, toda a rede, é onde eu trabalho, toda a rede pensando, né, e na saúde geral do nosso paciente, dos nossos profissionais, a gente fechou por 14 dias e postergou os atendimentos de aparelho por um mês. Tá? Por que, que nós tomamos essa decisão? Porque o fluxo de aparelho, do paciente de aparelho, é muito grande. Então, isso gera um fluxo interno muito grande e até é perigoso para o próprio paciente e para os nossos colaboradores. Mas, quando a gente voltou, mesmo assim, a gente conseguiu notar uma queda bem grande da procura, tanto para colocar, tanto dos pacientes que já estavam, né? Até por medo. Né? A gente sempre conversou e manteve contato e manteve os pacientes muito bem informados em relação a isso. Que eles estavam seguros que eles poderiam procurar o nosso trabalho. Mas houve sim, respondendo a tua pergunta, essa queda. Mas o pessoal tem que, para ser um aparelho eficiente, tem que fazer as manutenções adequadas, né? Exatamente, até porque é perigoso para o próprio paciente ter o aparelho e não fazer a manutenção, né? Sempre quando o ortodontista faz uma movimentação dentária, ele planeja fazendo um mês, né? Então, às vezes o paciente some, essa é a palavra, e isso é perigoso para ele mesmo, né? A gente sempre tenta especificar isso. Tu não fazer a manutenção, além de atrasar o teu tratamento, é perigoso. Isso às vezes pode até causar uma perda dentária, né? Pela movimentação drástica. Uhum. Já que estamos falando de saúde bucal, é outra questão que também, às vezes, não é bastante enfocada, que é a questão do mau hálito, né? Até quando pode ser provocada por problemas de saúde bucal e não ser de saúde bucal, né? Como é que se identifica que é de saúde bucal? A gente faz um exame sempre, né? Para todos os pacientes, um exame de anamnese. Se essa for a queixa do paciente, ou se nós notarmos isso se chama litose, né? O mau hálito. Se nós notarmos a litose, a gente vai fazer uma pesquisa a fundo, né? Pode ser vários fatores, tá? E mais de 70%. Eu lembro que na época de faculdade eu ainda fiz um trabalho sobre isso. Mais de 70% são problemas do estômago, problemas gástricos, né? Também pode ser cárie, pode ser gengivite, periodontite. Aí sim, a gente vai analisar qual que é a dieta do paciente, né? Como que é em relação ao estômago, aos problemas gástricos e vai avaliar a boca. A partir daí a gente já consegue ter uma noção bem grande da onde que vem esse problema de mau hálito, ou seja, a litose, né? Mas assim, Aldeira, a gente percebe muito, tá? Na grande maioria, na odontologia, que é por gengivite. Tá? E muitos pacientes também não sabem isso. Isso é muito importante, que deve ser feita a higienização da língua quando se escova os dentes, né? Existem aparelhos, raspadores linguais, que são raspadores bem baratinhos, que se encontram na farmácia, mas muitas vezes o paciente nem sabe da existência disso, né? Então, assim, esse raspador lingual, ele vai fazer a higienização da língua e também nas escovas, muitas vezes, vem esse raspador ou até mesmo a própria escova pode fazer essa higienização. Isso aí, normalmente, que a gente chama uma saburra, né? Que é um acúmulo de bactérias e tudo mais na língua, isso aí gera muito mau hálito. E às vezes o paciente nem sabe o que é isso. Qual que é a diferença disso não bem disso, mas com a placa bacteriana também? Como é que ela é identificada? Quais são as diferenças? A diferença da placa bacteriana para a saburra lingual Sim. é praticamente nula, né? Onde ela pega, entendeu? A placa, ela fica no dente, né? Uhum. Ela se acumula ali pela má higienização. Então, a gente tem uma forma de saber, principalmente onde o paciente está falhando na higienização. Né? Normalmente, se tu for ver, é no meio dos dentes. Aí, o que que é? Fio dental. Né? Existe um indicador, que é um negocinho que mancha aonde tem mais placa e menos placa. A gente mostra para o paciente e diz, ó, aqui é a tua falha na escovação. É aqui que tu está com maior índice de placa. Né? Existem outras formas de nós fazermos exames, existem exames específicos para isso, para principalmente a gente conseguir controlar a doença periodontal. Tem uns pais aqui pedindo fazer eu falar, eu acho que é interessante, muito obrigado ao pessoal que sugeriu aqui, para falar sobre os dentes de leite, né? Até quando vão, que é um trauma para a criança também quando perde, mas dependendo como se tratar, isso fica legal, vira até uma história, uma fantasia bem legal, né? Dá para aguçar a criatividade em algum momento, mas enfim, até que idade, né, do dente de leite, ele precisa também receber algum tipo de tratamento ou não? Dente de leite tem que ser tratado tanto quanto um dente definitivo, tá? O que que acontece? Eu não sou especialista em odontopediatria, até a gente tem uma especialista aqui na clínica, mas no que eu puder sanar de dúvida, eu vou sanar. Deve ser tratado sim, muitas vezes se trata inclusive o canal do dente de leite, tá? Por quê?
a perda do dente de leite pode gerar vários problemas, né? Então, principalmente na erupção do dente que está vindo. Ele pode nascer numa posição errada, né? Pode atrapalhar uma infecção, pode tardar o nascimento do dente que está para vir. Então, muitas vezes, a gente tem, inclusive, que tratar canal de dente de leite. Então, dente de leite, eu sempre digo para o paciente, para a mãe do paciente, tá? Ou para o pai, para o responsável. Se não está cuidando, se está tendo problema no dente de leite, eu sou bem transparente, vai ter problema, tá? Vai ter problema no final também, quando esse dente for definitivo. Porque, como tudo na vida, desde pequeno, a gente tem hábitos. Então, se a criança tem instrução de higiene, se a criança vai no dentista, ela já não vai ter medo futuramente, né? Então, se a criança, os pais ficam em cima e ensinam a escovar, dificilmente ele vai ter problema, tanto para ir no dentista, tanto algum problema de saúde bucal. Então, dente de leite tem que ser tratado como qualquer outro dente normal, né? Muitas vezes eu escuto também, mas esse aí vai cair, não tem problema. Tem problema, tem problema. Pode trazer vários fatores. Até a gente tem a doutora Laura, que é a nossa especialista aqui, que ela poderia sanar melhor essas dúvidas. Mas, por exemplo, um dente de leite com foco infeccioso, né, que é uma cárie grande, uma infecção, pode trazer diversos problemas para a erupção. Né? Uma perda precoce do dente de leite pode trazer diversos problemas para a erupção, vir torto, enfim. Tem que tratar tão bem quanto um dente definitivo. Uhum. Quando falaste da questão que as crianças têm medo do dentista, né? O que é, diga-se de passagem, é normal, né? Isso não faz parte. Outra questão que os adultos também têm medo é o tratamento de canal, né? Você tem encontrado resistência aí aos pacientes, porque, né, que tem resistência ao tratamento de canal? Aldoir, a gente percebe que é por vários fatores, né? É uma coisa criada na sociedade, que a gente entende também que muitos desses pacientes passaram por traumas quando mais novos, né? Hoje a odontologia está muito avançada, então nada mais tu sofre, nenhum procedimento tu sente dor, entende? Seja para qualquer um, implante, extração de siso, de qualquer dente normal, e até mesmo tratamento de canal, né? Então, eu percebo que são por dois fatores. O próprio medo criado, né, por um passado, um trauma passado, ou às vezes a conversa com a vizinha que sofreu por alguma coisa já gera um medo, né, uma ansiedade inicial antes mesmo de começar o procedimento. E outra coisa que eu também percebo é que por algum insucesso que já teve no passado, isso gera uma desconfiança, um medo para um novo tratamento. Por exemplo, o paciente que já fez um tratamento de canal e teve um insucesso, ele já é mais resistente para tratar um outro dente que necessite. Então ele diz para mim, eu tratei em tal lugar há tanto tempo e eu perdi o dente. Entendeu? Só que para fazer um tratamento de canal, a gente passa por um processo de avaliação gigantesco, né? Se realmente há indicação de tratamento de canal, se realmente há como fazer esse tratamento de canal. Então, são mais esses dois fatores. O medo geral do dentista, né? E o medo já de um trauma passado, né? De um trabalho que não foi legal, enfim, por vários fatores. Muitas vezes a gente indica o tratamento de canal e o paciente não quer nem saber, né? Pode ser também, às vezes, pelo valor, que extrair o dente, infelizmente, ainda é mais barato que tratar o canal. Então, são vários fatores. Mas o medo de dentista é uma coisa bem complicada. Criaram-se tantos mitos, na verdade, né, com relação a isso. Um outro mito que eu gostaria que comentasse em seguida é sobre os dentes do siso, né? Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui para o Maico Benetton, que entrou na live, para o Bruno Boeira de Souza também, que há pouco tempo deixou seu recado, e muito obrigado. Mas os dentes do juízo, como são chamados aí, né, os dentes do siso, é um outro mito complicado, né? O pessoal, quando diz, vão ter que retirá-los ou algo nesse sentido, extraí-los, o pessoal já cria um medo, né? Aldoir, o que acontece? É a área que eu mais faço, né? Minha área de cirurgia. Então, assim, quando eu indico a extração, eu falo com bastante prioridade para o paciente. É um medo, de fato, do paciente, e muitos pacientes acham que só deve extrair quando incomoda, tá? E não, né? Os estudos, a literatura, os livros mostram que a melhor e a maior indicação para a extração do siso deve e deveria ser a prevenção de problemas, tá, Aldoir? E muitas vezes nem o próprio dentista recomenda assim, mas é o que a literatura nos traz. Então, por que deve ser a prevenção? Um siso, mesmo incluso, mesmo que não tenha incomodado, que está lá dentro, que não saiu ainda, ele pode dar cisto, né, um cisto ósseo.
ele pode dar um tumor, tá? Ele pode dar uma reabsorção, ou seja, uma perda do dente do lado, porque o dente do lado não vai sair do lugar e o siso não vai parar de vir. Então, dependendo da forma que ele está nascendo, ele vai comer, literalmente, o dente do lado. Né? Então, pode dar cárie no dente do lado, pode dar uma infecção muito grande na boca. A gente no hospital pega muito paciente assim, que teve uma infecção grave, não tratou, ou deveria ter tirado o siso e não tirou, e acaba tendo uma infecção bem grave. Então, como eu sempre digo, é melhor tirar antes, como prevenção, do que esperar ter um problema. Só que é um medo gigante do paciente. Então, ele deixa até o último momento. Aí, quando incomoda, ele realmente procura e vê que não é nada do que ele imagina. Como é o canal. Não dói, é tranquilo de se fazer. Hoje, existem equipos, né? Existem técnicas. Os profissionais são preparados para que realmente o paciente tenha uma experiência confortável no dentista. É isso que nós buscamos dar para o paciente, né? É uma experiência, não um tratamento. É, essa questão do dente siso aí deveria até ocorrer uma campanha, né, de informação, né? Sim. Até dos próprios profissionais, de repente, aí, ó, fica uma dica aí para a clínica fazer uma campanha de informações, né, para os pacientes a respeito dessa questão, né? Sim, é um debate grande, Aldoir, até mesmo entre nós profissionais, a gente conseguir transparecer isso para o paciente, entendeu? Porque muitas vezes ele foi em outro colega, o outro colega falou, não precisa tirar. Aí tu vai olhar, o dente tá virado, né? Tá com uma lesão óssea já, e aí como é que tu vai falar que tá errado o diagnóstico do dentista? Entende? Uhum. Às vezes nem é porque realmente não sabe, né? Então nós cirurgiões, a gente realmente tem que mostrar que sabe o que está falando, né? Mostrar com prioridades, com estudos, isso para o paciente e tentar fazer com que ele entenda que é necessário como prevenção e não depois que já está dando problema, né? Mas é um problema bem grande, é um debate bem grande dentro da odontologia, ainda, infelizmente. Tem muita resistência também ao implante dentário, muitas questões que ainda não são bem compreendidas também, como é essa questão do siso. Sim, Aldoir, ainda existe, sabe? É uma coisa que já tem menos que o siso, né? Porque o siso normalmente não é um sonho de ninguém tirar, correto? E já o implante, para muitas pessoas, é um sonho pôr, né? Então, algumas pessoas, por questões financeiras, não conseguem, mas é o sonho da grande maioria. O implante dentário, cara, é o que tem de melhor para quem perdeu o dente, né? Então, para quem é desdentado total e usa aquela chapa que machuca, usa uma prótese que não está bem adaptada ou que não está satisfeito, o implante dentário é o que tem de melhor, né? Então, existem mitos ainda de, vai ter rejeição, né, do implante. Não ocorre, não existe rejeição do implante. O que ocorre é o implante não osso integrar, né, não fazer parte do osso. Então, é isso que eu sempre explico para o paciente. Então, houve em algum momento alguma falha, né? Seja nossa profissional, seja desde o planejamento. Então, isso tudo, mas é muito difícil hoje, tá, Aldoir? Acontece para todos que fazem essa perda do implante, né? Mas é muito difícil. Então, existem estudos que ocorre sim, existe o risco, mas é muito pequeno. Esse é o maior medo do paciente, tá? Mas o importante é uma boa avaliação, né? Entender a estrutura óssea do paciente, as limitações de saúde geral do paciente, até porque é um processo maior, né? Mas também, o paciente pensa, vai doer, vai colocar eles pensam que é um parafuso lá dentro, né? E não se dói, não dói, né? Hoje em dia, a gente tem técnicas anestésicas muito boas para que o paciente se sinta confortável durante o processo. Enfim, é um processo indolor e é o melhor para quem perdeu um dente ou mais, né? Então, isso não se discute. Tá? O implante é o que tem de melhor realmente. Bom, essa egresso aí de uma turma recente da odontologia, mas o que eu quero dizer é que todos esses temas que são mais, hoje, mitos ainda para a população no geral, com a questão dos dentes cisos que a gente falou, do implante, de outras questões, isso na faculdade hoje, ou a tecnologia, depois que já entraste no mercado de trabalho, aí, Bruno, hoje já tem a tecnologia já vem ajudando bastante o trabalho da odontologia nesse momento. Muita coisa nova já. Com certeza, né? Já não é tão nova, mas ainda é muito inacessível até mesmo para nós dentistas. Imagina isso, repassar isso para o paciente, né? Hoje em dia existem as próprias cirurgias de implante, cirurgias guiadas, então, com exames de tomografia, né, que nos mostram toda a estrutura óssea em 3D,
a gente consegue planejar isso digitalmente, ou seja, vem um guia cirúrgico para nós, onde nos mostra exatamente onde pôr o implante, de que forma pôr o implante, qual altura vai ser isso, né? Até mesmo para cirurgia de sisos, né? Sisos que estão próximos de nervo, sisos mais difíceis de serem retirados e que necessitam de uma intervenção cirúrgica. Cara, tomografia nos mostra em 3D, né? Então, hoje, a odontologia ela avançou muito. O próprio tratamento de canal hoje, existem sistemas que permitem a localização do canal, né? A medição do canal, que antigamente, para medir o canal, se doía, né? Hoje, tu se usa um aparelhinho que é 100% preciso, não dói nada, se consegue fazer tratamento de canal em sessão única, né? Enfim, em todas as áreas da odontologia, graças a Deus, a odontologia evoluiu muito, né? Buscando isso que eu te passei, uma experiência confortável para o cliente. Mas muitas coisas ainda são inacessíveis para nós dentistas. Bom, para a gente caminhar aqui o encerramento, só vamos recuperar, né? Porque muitas pessoas entraram agora no final e o tema central dessa nossa conversa aqui, bate-papo, era a questão da saúde bucal em tempos de pandemia. Só reforçar então que os profissionais têm adotado todas as medidas de segurança e que, por outro lado, também, Bruno, os pacientes devem estar atentos àqueles cuidados, né? Vou retomar aqueles cuidados que, né? Para ficar essa mensagem, os cuidados que todos devem ter nesse período, agora nessa época especialmente. Não, com certeza, Luiz. Assim, ó, mais que nunca, pacientes hipertensos e diabéticos devem nos procurar, porque, ao contrário do que eles pensam, são sim um fator de risco para o Covid, mas não tratar, né, a saúde bucal é pior, é um risco, um fator de risco ainda maior para eles, né? Pacientes que acreditem ter algum problema devem nos procurar, né? Também, quem está mais de 6 meses sem uma avaliação deve procurar para manter a saúde bucal. Né? Os pais cuidar mais que nunca a saúde bucal dos filhos, agora que estão com um tempo maior para isso. E cuidarem também, nós adultos, cuidarmos da nossa saúde bucal e da nossa saúde geral, né, André? Que está interligada e isso é fato. Não dá para tirar a saúde bucal e separar da saúde geral, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, Bruno, para encerrarmos aqui, quem quiser, né, entrar em contato contigo, qual é o procedimento? De repente, alguém que está aqui nos assistindo e viu esse vídeo, que quer alguma outra informação também mais detalhada, né? De repente, uma avaliação. Claro, com certeza. Aldoir, pode ligar para os contatos aqui da clínica, tá? Esse contato é 54991 556852. Esse contato também pode ser por WhatsApp, ok? Também pode ser por fixo 543512 1082. Ou pelas nossas redes sociais, Sorrifácio Vacaria, seja no Instagram ou seja no Facebook. A gente está totalmente disponível para tirar dúvidas. Também pode, se quiser me procurar pelo particular, tá? Pode me chamar aqui no Instagram. Eu estou sempre totalmente disponível. Muito bem. Qualquer dia vamos fazer um debate, né, mais amplo aí em outra plataforma que permita, né, até mesmo lá pelo canal, de outros profissionais também, para a gente discutir esses temas polêmicos não, mas que são temas, são tabus e mitos, às vezes, até entre os pacientes. Sim. Muitos profissionais divergem ainda, e nós mesmos, a gente diverge muito a opinião pela questão da especialidade, né? Tu é ortodontista, tu puxa para um lado, tu é bucomaxilo, tu puxa para o outro, tu é implante, tu puxa para outro, entendeu? E assim vai. Mas o importante é realmente, acredito eu, dar o melhor diagnóstico pro paciente e buscar sempre o melhor pro paciente, né? Até porque se ele confiou em ti, é porque tu tem que entregar o teu melhor, porque não é uma coisa fácil. Como nós mesmos conversamos, muitos pacientes têm medo, têm trauma, e também a gente sabe, né? Muitos pacientes trabalham muito para poder fazer aquele procedimento que é o sonho, muitas vezes, dele, né? E tu imagina não atender, né? Não corresponder à expectativa de um sonho, né? Sim, exato. Às vezes é bem frustrante, né? A gente não poder fazer, por exemplo, um paciente que não tem dente. Isso é uma coisa bem para mim, muito chata, né? Que eu faço a avaliação inicial do paciente de falar para ele, ó, não tem dente embaixo. Nós, dentistas, a gente sabe que a prótese embaixo não para, entendeu? E aí a gente tenta dar outras soluções, só que por questões financeiras, muitas vezes a gente não pode, o paciente não pode, né? Então, e muitas vezes, quando ele pode, é aquilo que tu falou, é o sonho, né? Às vezes ele abriu mão de ter um carro melhor, de investir em outra coisa que também é um sonho dele, para poder ter aquilo ali. Então, eu acho que a gente não deve entregar menos que o máximo
daquilo que a gente pode dar, né? Porque realmente não entregar um sonho é frustrante. Bruno Vicente, cirurgião dentista, atualizado em cirurgia plástica periodontal e periimplantar e também pós-graduando em cirurgia e traumatologia, vou ler certo agora, buco-maxilofacial. Muito obrigado por estar aqui conosco, obrigado por trazer esse conteúdo importante e relevante que é de saúde a todos que nos acompanham. Aldoir, muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer realmente, espero ter esclarecido algumas coisas, alguns pontos, e estou disponível para tirar dúvida de quem precisar, para quem puder, só prender o grito que a gente está disponível aí. Mais uma vez, Aldoir, muito obrigado. Até fiz um monte de cola aqui para se fosse preciso, né? Porque nesse momento a gente fica meio tenso. Mas acredito que consegui realmente ser transparente, né? De uma forma simples e de bom entendimento para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. É importante, né, que o pessoal consiga entender isso. Um grande abraço, bom trabalho, hein? Muito obrigado, Aldoir. Foi um prazer mais uma vez. Tchau, tchau. Um abraço lá para distante São Borja, né? A galera lá de São Borja está assistindo aí. Pesado aí, Aldoir. Tá aí a galera, então. Um abraço, Bruno. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, está então, portanto, o nosso tema de hoje é a questão da saúde bucal, né? Com o cirurgião dentista, o Bruno Vicente, conosco aqui. Gente, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Forte abraço. Quem não se inscreveu, se inscreve lá no canal. É Aldoir Santos o nome do canal. Dá um like lá, curte os vídeos que já estão lá. Quem passa também para os seus amigos. O pessoal de Passo Fundo também nos acompanhando, diz aí Wellington, né? É verdade, não é só São Borja, Passo Fundo também outras cidades. Pessoal daqui, muito obrigado. Esse vídeo vacaria, claro. Esse vídeo vai estar disponível em seguida no IGTV também, mas vai estar lá no canal no YouTube. E nesta semana, estamos na Semana da Pátria. E na quinta-feira nós vamos falar aqui sobre os 50 anos do 10º BPM, que é um dos homenageados esse ano, né, da Semana da Pátria. Pessoal de Soledade também. Então um abraço para São Borja, Passo Fundo, São Borja, Passo Fundo, Vacaria, Soledade, e enfim a todas as cidades do Rio Grande do Sul nesse mês, que é o mês do gaúcho também, né? Gente, um abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem. E cuidem da saúde bucal, hein?